Olá, como vai? Te desejo uma tarde incrível. Afinal, hoje é dia de descansar, de contemplar o simples e observar os detalhes das riquezas que nos cercam. Afinal, nada dura para sempre, mas dura o tempo necessário até que precise mudar. Hoje nós vamos apreciar uma região que abrange várias colônias, repleta de verde e animais e que logo desaparecerá. Bora para a região do Miringuava antes das águas da barragem, com o Plug! O silêncio do campo na colônia. Entre lavouras e estradas, a mata ainda está lá. Nos seus vales, com rios, córregos e pequenas quedas. Mas tudo isso vai virar um registro de tempos passados. O barulho já é diferente, a movimentação provoca olhares. É o progresso, a necessidade de abastecer uma capital que está ali do ladinho, precisando de água nas torneiras. Se a barragem do Miringuava já estivesse pronta e operando como previsto, Curitiba e os municípios da região metropolitana sentiriam muito menos as consequências da estiagem. O Plug de hoje é um registro do Miringuava antes das águas da represa, dentro da cidade de São José dos Pinhais, coladinha com Curitiba. A região do Rio Miringuava está dentro das colônias Murici, Malhada, Avencal, importante polo de abastecimento de alimento da capital paranaense e que traz muitos turistas que passam o dia na região. O Rio Miringuava nasce nos limites do Parque Guaricana, uma importante área que protege a Serra do Mar e forma o corredor da grande reserva Mata Atlântica. Dali saem as riquezas que habitam essa região: abundância em água, animais, florestas. E isso sempre atraiu. Primeiro, com o loteamento da região para a colonização, principalmente de poloneses. Depois, com a possibilidade de captar essa água e ajudar no abastecimento de Curitiba. A barragem Miringuava, quanto ao território, ela está localizada entre a colônia Murici, na área rural de São José dos Pinhais, com a colônia Malhada. É uma região super importante, super linda, quanto a um ecossistema com uma fauna e flora exuberante. As comunidades que moram no Rio Miringuava, muitas famílias vieram para cá na época de Dom Pedro II. Então, culturalmente, é uma complexidade de você chegar para essas famílias, falar da questão de implantar uma barragem que vai mudar, inclusive, a área de preservação permanente dessas chácaras, onde o Rio Miringuava vai encostar com o alagamento. Essa complexidade tem a ver com toda uma cultura de produção de hortaliças. É a maior produção de alface da região de Curitiba, é aqui na bacia do Miringuava. E nos últimos anos, a barragem começa a sua construção efetiva. Os projetos começaram nos anos 70 e são questões complexas do ponto de vista de vida de milhares de pessoas que moram aqui na região do Miringuava. Até aconteceu anteriormente à construção da barragem, um impedimento jurídico por meio da justiça, mas que com o passar do tempo, os empreendedores, os agentes públicos entenderam que havia necessidade de trazer mais opções para essas comunidades, como contrapartida ambiental. Nesta fase da obra estão sendo construídos os maciços de terra. São esses paredões que vão represar a água. A gente consegue ver aqui que o Rio Miringuava está passando lá embaixo. Quando esta fase da obra for terminada, uma comporta que está dentro dessa estrutura de concreto vai ser fechada e a água do rio vai começar a subir aqui. Segundo a Sanepar, nos próximos meses, toda esta área ficará alagada. A barragem vai abastecer os bairros Campo de Santana, Caximba, Cidade Industrial, Ganchinho, Tatuquara, Umbará e Sítio Cercado em Curitiba.
além de Fazenda Rio Grande, Araucária e São José dos Pinhais. A obra começa efetivamente há cerca de 5 anos, na construção do maciço, que é o represamento em si, e também todo o estudo de impacto em relação ao alagamento. Ao nos depararmos com essa programação, que a obra realmente ia ser concluída, a gente começa a conversar com os moradores e começa a entender também que essa lagoa que será formada vai colocar em risco as abelhas sem ferrão. Os perigos de muitas abelhas sem ferrão, as melíponas, morrerem afogadas. É uma região que tem veado campeiro, tem tatus, jararacas. Então, ao discutir os impactos, a gente começa também a formalizar um grupo voluntário, se chama Resgate Fauna e Flora Miringuava. E o mirante aqui ao lado da represa, ele vai se transformar num ponto de observação, de forma que a gente consiga verificar o andamento do alagamento, dia a dia, de que forma que essa água vai subir a partir do represamento do rio Miringuava, para tentar minimizar os impactos em relação ao corte da mata ciliar, por meio dessa vegetação que será retirada da mata ciliar para dar lugar à lagoa. O cronograma prevê que a retirada e corte da fauna e flora aconteça no segundo semestre desse ano. O plug de hoje é um convite a olhar áreas que vão sumir embaixo das águas da nova represa. No caminho, cada ponto já é olhado com saudosismo e reflexão. Como toda essa estrada no caminho que vai desaparecer. E a cultura por aqui é assim. Cada lugar que a equipe chega é recepcionada com um cafezão colonial. Coisas da região. Nós estamos aqui como moradores há 5 anos. 4 anos a gente abriu a nossa ecopousada, né? Mas já sabendo de todo esse impasse que tinha da represa. Mas tendo uma visão que esse impasse para alguns é ruim, na maior parte da forma, quando você se adapta, vai ser bom para todo mundo, né? Seja os moradores daqui, como seja a região urbana que vai receber a água da represa. Quando a gente comprou aqui, nós tínhamos a casinha do caseiro, mas a nossa ideia era trazer o urbano para essa questão de você voltar a raízes do campo, a casinha de madeira, o fogão a lenha, até a mesma questão, né, do catar pinhão, catar as frutas nativas, né? Então nós chegamos aqui com uma casa só, que era a casa do caseiro, que a gente reformou toda ela, deixou bem aconchegante, e hoje nós estamos com 4 casas. Quando você volta para uma ecopousada, você se reconecta com a natureza do seu redondo, do planeta que é redondo, da barriga que nos gerou que é redonda, né? Então eu falo, toma o banho de floresta, você respira, porque aqui a gente está tendo uma fitoterapia. Nós estamos aqui no ar puro, respirando ao mesmo ar que as plantas, as árvores, a fauna, a flora estão respirando, né? Estão compartilhando com a gente. Quando acontecer a inundação do lago da represa, eu vejo o lado bom, porque nós vamos ter muito mais opção de um turismo de natureza. Então nós vamos poder, aqui no fundo do nosso quintal, pegar ali as pranchas de stand-up, os barquinhos a remo, porque como é uma represa para água de consumo humano, não pode ter embarcações motorizadas. Então esse que eu vejo o impacto legal, nós vamos fornecer muito mais natureza com a abundância de água que é natureza humana, né? A Bacia do Miringuava coloca São José dos Pinhais num novo momento de turismo, a partir de um turismo rural já consolidado com a Colônia Murici, com as rotas das colônias e também com a Colônia Mergulhão, a gente teria uma nova oportunidade de que o turismo de natureza ele seja um turismo com pernoite, com day use, com visitações que se prolonguem por mais de um dia. A gente teria uma transição do turismo doméstico para o turismo de contemplação de natureza
incluindo uma série de pousadas, hotéis, que vão fazer com que o turista fique mais tempo em São José dos Pinhais e possa aproveitar mais as opções, os atrativos da natureza. Então, essa área aqui, esse vale de Mata Atlântica de São José dos Pinhais será completamente inundado. Da estrada a gente já escuta algumas das cachoeiras que fazem parte das quedas de água que são afluentes ao rio Miringuava. E é interessante que ao estar aqui a gente tem uma ideia do impacto, do quanto de vegetação que vai ser alagada a partir do represamento então da Sanepar com o Miringuava. Então, inclusive, é uma oportunidade das pessoas visitarem, saírem para passear aqui na área rural de São José dos Pinhais e conhecer esses atrativos de natureza antes do alagamento. Porque imagina que ao longo dos meses haverá a retirada das espécies de plantas, de árvores, desse ponto de alagamento, e quem não conhecer essa área agora só vai conhecer depois dela, quando estiver alagado. O rio Miringuava recebe água de muitas cachoeiras, de muitas nascentes, é uma rede de fornecimento, de abastecimento de água. E a gente que trabalha com ecoturismo fica, de certa forma, sentido assim, de ter toda essa natureza que vai ficar embaixo d'água. E aqui tem muito xaxim. O xaxim é a casa dos bichos, né? A quantidade de aves aqui é muito grande. Tem muito veado, muito bugio, tem bastante macacos bugios. É uma região com uma fauna e flora extremamente abundante. Aqui na área rural de São José dos Pinhais, a minha família tem uma chácara desde 1978. Eu sempre percorri a região com meu pai, porque ele era vendedor de produtos veterinários. Então, de criança, a gente já passava aqui na Colônia Murici, na Malhada, Papanduva da Serra. Então, é uma localidade rural que tem um vínculo conosco, sabe? Assim, de conhecer as pessoas que fazem parte aqui das colônias. E que são pessoas que preservam, que precisam preservar para fornecer alimento para a capital. Nós estamos a uns 2 quilômetros da barragem, dentro da bacia do rio Miringuava, né? A propriedade aqui não vai ser impactada pela inundação, mas sofre alguns outros impactos no sentido da preservação, dos cuidados, né? O rancho produz frutas, verduras e legumes já há 15 anos de forma certificada e todo o processo orgânico, né? Então, esse é um dos cuidados que o pessoal da água está tendo com a comunidade, a questão dos resíduos, dos agrotóxicos, né? Então, a gente já está com esse meio caminho andado, digamos, né? A gente trabalha com orgânico aqui há 13 anos, né? Que a gente começou a plantar orgânicos, né? E a gente faz feira em Curitiba, então faz uma comercialização direta, né? E aí no que a gente consegue agregar valor ao nosso produto, né? E manter o sítio, né? Sustentar o sítio, né? Porque a agricultura que ainda mantém o sítio e promove o turismo, por enquanto. E a nossa ideia para o futuro é que o turismo venha cada vez somando mais junto com a agricultura, né? Para fazer com que o sítio se mantenha, né? E que as pessoas venham e aprendam tanto da agricultura como da preservação da natureza, né? Então, fazendo essa reconexão do homem com a natureza. O objetivo, né, tanto para a saúde nossa, né, mas também para a saúde do meio ambiente e das pessoas que consomem, né? Então, você produzindo orgânico, a tua família está tranquila, como quando eu vou pulverizar o morango, eu posso pulverizar com meu filho junto. A gente planta uma grande variedade, são mais de 20 variedades de plantas, né, em pequenas quantidades, que faz só a venda direta, a gente não vende em grande escala, assim, né? A gente usa aqui ainda o cavalo para ajudar na limpeza da horta, né? Então usa a tração animal para passar a carpideira, né? E vai fazendo o ciclo de cultura. Então plantou brócolis, planta alface, depois planta um milho em cima, vai revezando elas para a terra ficar sempre fresca, né? Que a gente fala.
A nossa família está aqui na região há mais de 100 anos, desde os bisavós. Quando os meus avós se instalaram aqui na região, eles compraram uma propriedade bem maior, né, para comportar ali todos os filhos. E depois essa propriedade maior foi subdividida entre os irmãos, né, onde cada um formou sua família e hoje tem já a 4ª geração, os primos morando aqui, né. E na época criava-se muito gado de leite. Os avós tinham muitos gansos para a produção de penas, né, porque não tinha a facilidade de ir até a cidade para comprar um cobertor. A agricultura produzia muita parte dos repolhos, beterrabas, e era em grande escala, mas uma cultura só. Há muitos anos, com o trabalho com a feira, conhecendo as famílias urbanas, a gente percebeu a carência, a necessidade de trazer essa criançada urbana para o mato, para a área rural. E começamos com algumas primeiras visitas e isso foi muito positivo. E aí surgiu o sonho de transformar a propriedade em um rancho de educação pedagógica, onde a gente oferece várias atividades do campo para as crianças verem isso numa escala real, numa propriedade de verdade, onde ela produz, vive da produção e abre a porteira para essa vivência desse pessoal que visita, das escolas que visitam. A gente tem a opção do passeio no dia todo ou de meio período. Aí a escola entra em contato, agenda, sinaliza para nós qual é a atividade que ela mais tem interesse, o mais gostaria que fosse trabalhada com o grupo, e aí a gente recebe ela no dia programado e realiza as atividades. As crianças passam uma energia muito boa e elas são muito abertas ao conhecimento, então é muito bacana o quanto você consegue transmitir de conhecimento, tanto a parte da natureza, da preservação, explicar de onde vem a água, né? E como essa água é importante também para a agricultura, né? E também vim aqui poder saborear os produtos, né? Sabendo que você pode comer tranquilamente a cenoura, um brócolis, dar uma alface para uma criança, né? Ela pode comer tranquilo, sem precisar nem lavar, né? E às vezes aprendem a comer aqui uma verdura que eles nunca comeram, né? Porque quando eles estão em grupo, se você dá uma cenoura para um e o outro não come, mas o amigo está comendo, né? Então prova, vê que é bom, né? Então faça parte também da educação alimentar junto, né? Após a pandemia, a gente resolveu abrir para as famílias também, onde as crianças podem estar vindo com os pais, com os avós e estar realizando as mesmas atividades que acontecem com a escola, de uma forma mais direcionada para a família, né? Não tão educativa, mas para brincadeiras e aprendizado também, né? E isso acontece somente aos domingos. Uma trilha ecológica só de floresta são 1000 metros, né, de percurso aproximadamente, né, onde você vai passar ao lado do rio, né, e de nascentes. Então, o objetivo é mostrar a preservação da mata, a importância dessa preservação para o rio se manter sempre vivo, né. E é uma trilhazinha assim não muito grande, né, mas é gostosa assim. Nesse percurso a gente também tem assim os indicativos de quais animais que habitam, então a importância dos animais para a manutenção da floresta, né? É um grande sonho, fazem muitos anos que a agricultura sustenta esse sonho. A expectativa é que cada vez mais as escolas e as famílias percebam da importância e da necessidade disso, né? De trazer essa criançada piá de prédio para a área rural. É um grande sonho que o rancho tem de deixar como legado para as gerações futuras, para que isso continue sendo realizado e trabalhado com todas as crianças. Morangos fresquinhos para você levar para casa? Temos. Que tal esse vaso que você pode comprar aqui na propriedade, que já a família trabalha há 22 anos no plantio e eu não tinha visto. Isso aqui é a prova que dá para ter no vaso. Isso aqui é uma muda que tem aqui uns 2 anos, 2 né? anos. E sua família em peso toda trabalha com morango? Família toda, reunida, envolvida no nosso empreendimento. E da onde é essa ideia de trabalhar com morango? Porque dá o ano todo, né? No início não produzia o ano todo. A gente buscou variedades chilenas, a gente trabalha com variedade chilena, que produz o ano todo. No inverno, ela demora mais para maturação, mas produz o ano todo. Morangos bem docinhos. Eu sou a Maricele, mas me chamam de Mari. Tenho 10 anos e eu já nasci aqui no Morango, né? Com a minha família.
Eu sempre ajudei, né, a colher. Eu adoro morango, assim, adoro comer, adoro, ter contato agora com as pessoas, que a gente, há mais de 20 anos que meus pais já trabalham com isso, mas só agora que decidiram abrir, né, pro público. Eles misturaram duas coisas que eu gosto, que é o morango e falar com as pessoas, né? E daí eu fui pegando esse jeito de tagarela meu e fui me acostumando com isso, né? Então daí, quando a pessoa chega aqui, a família, os amigos chegam aqui, eu tento deixar eles o mais à vontade possível, né? Pergunto como foi o seu dia, se tá tudo bem, né? E é diferente porque ele não fica o morango no chão direto, né? Aquele levado. Durante 20 anos a gente plantou o morango no chão. Aí ele tinha muita incidência de insetos, a gente sofria muito. Agora a gente trabalha com mais produtos biológicos e com a plantação elevada. Uso mínimo de produtos. Aí a gente também está trabalhando com o turismo rural, agora nos últimos 7 meses. Você acha que daí a chegada então da represa vai fomentar ainda mais o turismo? Acredito que as pessoas vão querer visitar e conhecer a represa do Miringuava. Não que a sua propriedade vá ser alagada, mas vai ficar próxima. Eu acredito que ela vai fazer parte da APA do Miringuava. Então a gente tem que preservar a água, tudo, né? E cuidar da natureza. A gente faz isso sempre para gerações futuras. Do plantio do morango, agora você quer fazer um chamariz que é pegar o turista pelo estômago. Ah, sim. Eu gosto muito de cozinhar. Depois dos morangos, a segunda coisa que eu mais gosto é lidar na minha cozinha. Faço pão caseiro, sobremesas de morango, cheesecake, torta espelhada. Suco de morango. Suco de morango, sorvete e paleta. Que legal. Então, e é isso que você quer aproveitar e dividir com a gente? Sim. A minha receita de cheesecake de morango. E quais são os ingredientes? 3 colheres de sopa de amido de milho. 5 colheres de sopa de trigo. 3 colheres de sopa de margarina. 1 colher de sopa de fermento químico. Bom, por onde você começa? Porque você tem 3 etapas para executar, certo, Adri? Sim. Começando, o que você vai fazer? Colocar os ovos, a margarina, o amido de milho. Eu vou misturar um pouquinho com a colher, mas depois é mão na massa. Agora eu vou colocar a farinha de trigo. Depende da temperatura, é necessário mais um pouco de trigo. E agora vamos misturar o fermento. Esse é o ponto, deu certo? Uhum. O ponto eu testo assim. Ó, tá. Tá ok, dá pra modelar na forma. Tá, modelar na forma. Eu estou untando a forma com margarina. E eu coloquei o papel manteiga. O papel manteiga serve para proteger a massa. Às vezes a forma é fina, aí ele costuma queimar. Se você deixar perder o ponto, ele costuma queimar. Forma untada, agora você vai colocar a massa, certo? Certo. Costumo passar o garfo e depois eu sutuco um pouquinho o garfo para sair o arzinho, senão ela vira um balãozinho. Uhum. E agora ela vai pro forno e vai ficar quanto tempo? Eu vou dar o sustinho básico na massa, 5 minutos. Em 160 graus. Quando está assando a massa, a gente vai fazer o recheio. Para o recheio, os ingredientes são 2 caixas de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 400 gramas de ricota fresca, 4 gemas, 4 claras em neve, raspa de limão. Tudo no liquidificador. O que você está pondo? Creme de leite, as gemas, o leite condensado. Agora, nossa ricota. Bate uns 2 minutinhos. E você colocou na bacia porque agora você vai incorporar. Isso, as claras. Vou utilizar um pouquinho de raspas de limão. A raspa de limão é para dar um gostinho melhor na nossa torta. Bom, aqui você já tirou a massa do forno, mas ela não precisa esfriar para que você coloque o recheio. Não, não precisa. Ela pode tirar do forno e já acrescentar o recheio e leva novamente ao forno. Agora eu costumo usar 160 sem dourador por 40 minutos. Para a calda, vamos precisar de suco de meio limão, 300 ml de água, 500 gramas de morango e 2 xícaras de açúcar. Eu coloco água e açúcar na panela, dou uma mexidinha para misturar bem o açúcar com a água ali e deixo 10 minutos. Ela ferve durante uns 10 minutos, aproximadamente. Aí quando ele começa a ficar a ponto de calda, engrossar, assim que você sente na colher que ele engrossa, aí eu coloco os morangos, misturo e ferve mais 10 minutos.
E nesses 10 minutos ele vai dar uma diminuída ali na água do morango. Ele forma uma calda e o caldo de limão também, que é para a cor do morango prevalecer ali, senão ele desbota. E depois vai deixar esfriar para colocar em cima da torta. Isso, deixa mornar para colocar em cima da torta. E agora sim, bonita, pronta para a gente cortar o primeiro pedaço. E já dá para ver que ela ficou deliciosa. Então você também aproveitou para fazer um suco de morango com o morango natural mesmo. E agora é hora da gente poder degustar. E eu vim aqui no teu salão justamente para mostrar um pouco mais do teu trabalho aqui, né? O meu momento de distração é nas minhas geleias. Adoro fazer geleias. E o que dizer então dessa tua torta que tá bem crocante a massa, a ricota como é fresca, ela deixou bem macia e a calda ajuda a deixar tudo isso num equilíbrio maravilhoso, gostoso. Você coloca na boca, ela não tá nem firme, né? Ela ficou... Sim, ela fica macia. Macia, é bem isso. Bom, é um pouquinho aqui da região para todo o estado do Paraná com o sabor da casa de vó, né? Então, enquanto tiver vontade, vem aí. Perfeito. Muito obrigada, gentileza, por ter dividido essa tua receita com o pessoal de casa e que venham cada vez mais desbravar as terras aqui do Miringuava, de São José dos Pinhais, toda essa região incrível. Isso mesmo. Espero vocês aí para visitar, comer um pedaço de torta, uma sobremesa com a gente. Intervalo rapidinho e já voltamos. Fique aí.